Boa tarde a todos. É um prazer para a gente da Aldeias Infantis estar aqui hoje presente no evento. Meu nome é João Sandreski, sou gerente da área de Relações Institucionais da organização e fui convidado para falar um pouquinho sobre a responsabilidade social corporativa e o papel das empresas nessa mudança que é tão necessária e fundamental para o país, para a sociedade, enfim. Como agente do terceiro setor enxerga a participação do setor privado e como a gente consegue contribuir em conjunto para essa mudança. Então, rapidamente, fazer uma breve apresentação sobre a organização. Eu vi que o pessoal que está vestido com jaleco abordou vocês, talvez tenha falado com alguns de vocês já sobre a organização, mas eu vou tomar a liberdade de falar brevemente sobre a organização e depois eu falo um pouco melhor sobre esse conceito de responsabilidade social corporativa. Não está passando. Bom, obrigado. A Aldeias Infantis é uma organização humanitária internacional que trabalha no atendimento direto a crianças, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Ela está presente em mais de 136 países no mundo e atua em 3 frentes principais, que eu vou passar um pouquinho aqui na frente, mas falando sobre a atuação que tem no Brasil, pode passar? Obrigado. No Brasil, a gente está há mais de 50 anos, trabalhando nesse atendimento direto à infância, à família e comunidades. A gente está presente em mais de 12 estados, em mais de 28 cidades do Brasil. Então, tem uma capilaridade bem grande. Falando um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve, a gente atua em 3 pilares principais quando o assunto é atendimento direto à infância e comunidades. A primeira é o acolhimento, que é a razão pela qual a organização surgiu. Acolhimento institucional de crianças, jovens e adolescentes que, por diversos fatores, perderam a guarda parental e necessitam estar acolhidas numa modalidade de casalar. Essa modalidade é uma modalidade criada pela organização, onde existe um número mais restrito de crianças por casa, e essa casa é gerida por uma mãe social. Então, essa mãe social ajuda a fortalecer esse ambiente familiar acolhedor, que é o que a gente acredita ser benéfico para as crianças. Acontece que, quando a gente pensa no acolhimento, a gente pensa num problema que já aconteceu. Então, já houve a violação de direitos, já é necessário fazer uma intervenção. Então, cada vez mais a gente tem focado nossa atuação nas ferramentas de prevenção, que é o que a gente chama de fortalecimento familiar e fortalecimento comunitário. Então, quando a gente chega numa nova localidade, a primeira coisa que a gente faz é um levantamento de quais são as principais vulnerabilidades daquela região e como a gente consegue endereçar uma solução através dos nossos projetos. Então, desde exploração sexual de crianças, exploração de mão de obra infantil, drogadição, falta de acesso à geração de renda, falta de acesso ao mercado formal, enfim, varia muito de região para região, e nós temos uma série de projetos dentro da nossa matriz de atuação que endereçam uma solução para cada um deles. Então, a gente quer trabalhar cada vez mais para que a gente tenha menos crianças acolhidas e mais crianças vivendo no seio familiar, que é o que a gente acredita ser o melhor para cada um. E, por fim, o advocacy. O advocacy, por si só, como uma forma de incidência pública e incidência política para a garantia do direito da criança e do adolescente. Então, fica muito claro que a gente é uma organização do terceiro setor e nós estabelecemos parcerias bilaterais, multilaterais, com o setor privado, com o setor público, para que a gente consiga ter condições de atuação e também que a gente consiga monetizar a organização para gerar mais impacto. Então, é nesse sentido que se estabelece o conceito de responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, no meu ponto de vista, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos questionarmos sobre qual que é o papel do setor privado nessa mudança social, nessa mudança ambiental, que cada vez mais fica latente que a gente precisa atuar
fazendo alguma coisa por isso. Então, eu coloquei essa pergunta para, enfim, motivar esse questionamento, esse debate, de qual que é o papel do setor privado no processo de criação de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, quando a gente pensa na atuação do setor privado, ao longo dos anos, a gente percebeu que, para a tomada de decisão, hoje em dia a gente tem que levar em consideração mais um fator que antigamente não era considerado, que é o impacto. Então, antigamente, as tomadas de decisão do setor privado eram baseadas basicamente no risco e no retorno. Então, quanto eu tenho que investir para ter tanto de retorno? Mas a gente começou a perceber que, ao longo dos anos, esse retorno a qualquer custo, ele não é tão estratégico assim. Então, cada vez mais leva-se em consideração o impacto, o que a gente no mercado chama de footprint. Então, o que a gente causa quando a gente busca maximizar esse resultado? E como a gente consegue utilizar a nossa estratégia de negócio, a nossa lógica de mercado, em prol da construção de uma sociedade melhor. Então, o conceito da responsabilidade social, ela traz o impacto que as atividades desenvolvidas pelas empresas geram sobre os diferentes públicos de interesse. Então, quando a gente pensa em estabelecer parcerias, e aí falando do nosso lado, do terceiro setor, que propõe os projetos, que executa os projetos que visam mitigar esse impacto, a gente busca estabelecer uma estratégia de valor compartilhado para ajudar as empresas a lançar luz sobre o impacto positivo das suas ações e comunicar isso de uma maneira estratégica, transparente, empática ao mercado, e, da mesma forma, mitigar o que não é tão positivo assim. Então, da mesma forma que a gente, no terceiro setor, está atuando na ponta, a gente precisa da contribuição do setor privado para que a gente consiga ter condições de monetizar esse impacto, esse trabalho, e realmente fazer acontecer na ponta. E o que eu acho que ao longo desses anos tem se demonstrado algo muito positivo é o nível de maturidade do investimento social privado com relação à sua estratégia de responsabilidade social. O que eu quero dizer com isso? Como o investimento social privado ele faz parte de uma estratégia de negócio, ele tem que ser estratégico. Então, a gente busca cada vez mais fomentar um debate nas empresas para que essa linha de investimento social leve em consideração fatores estratégicos para a empresa. Então, que ela se posicione frente a uma causa ou algumas causas que vão interferir diretamente no negócio, seja através de uma comunicação, seja através de um processo de produção mais inclusivo, seja através de vários fatores somados que, comunicados, geram essa empatia com o mercado. Então, eu tenho certeza que muitos aqui se identificam, sabem da importância da atuação do terceiro setor, de diversas causas, mas têm uma afinidade maior com uma causa ou com outra, e não negligencia a importância do restante. Mas, para você, aquela causa toca mais fundo, é mais importante. Então, fazendo uma analogia com a atuação individual, o que eu acho legal e o que eu acho estratégico é provocar as empresas a analisarem quais causas podem ser importantes para ela investir, não só em termos de consciência, em termos de idoneidade de atuação, mas como o investimento social naquela causa pode trazer benefícios para o negócio, né? E a gente do terceiro setor está cada vez mais se profissionalizando e tentando atuar também de maneira estratégica para oferecer projetos e iniciativas que sejam importantes para o mercado. Então, o objetivo que a gente consegue encontrar nas ações de responsabilidade social são esses, que a gente propõe iniciativas que visem encontrar soluções que mitiguem o impacto negativo das ações das empresas e, ao mesmo tempo, que lancem luz, que deem visibilidade, que ajudem a comunicar e a crescer o impacto positivo. E as ações de responsabilidade social, elas geram uma série de benefícios para a empresa que vão muito além do impacto na ponta, da atuação direta. Acho que a atuação direta ela é muito relacionada à organização implementadora, mas tem a parte da organização financiadora que também tem que se beneficiar.
E aqui eu pontuo alguns benefícios, tem muitos outros, a gente poderia ficar fazendo um brainstorm aqui de quantos benefícios isso poderia gerar. Mas eu acho que isso é muito atual, tendo em vista o perfil profissional dessa nova geração. O que a gente tem visto cada vez mais são jovens se questionando o porquê eles fazem o que eles fazem, qual é o propósito da atuação profissional deles. E isso tem ganhado proporções realmente grandes. Eu acho que, quando o jovem se sente representado, o jovem, o profissional, não necessariamente o jovem, se sente representado pela empresa onde ele trabalha, ele acredita que aquele trabalho realmente tem uma perspectiva de mudança, de melhoria, ele se sente mais motivado, ele se sente representado, ele engaja mais pessoas, ele fala sobre aquilo, ele comunica aquela ação social ou ambiental de maneira muito mais transparente. E esse perfil tende a crescer. Acho muito difícil a gente encontrar barreiras daqui para frente que não incentivem esse tipo de atuação. Então, esse novo profissional está buscando, sim, uma identificação com o local onde ele trabalha. Então, cabe à empresa entender quais são as causas que para elas são estratégicas e atuar de maneira estratégica com parceiros, com iniciativas. Tem, enfim, uma série de mecanismos para que os projetos sociais aconteçam, e o terceiro setor está, sim, se preparando para isso. Mas os benefícios que a gente consegue pontuar claramente: o investimento social privado proporciona um diferencial competitivo quando feito de maneira estratégica, quando alinhado ao core business da empresa, e não quando é uma ação completamente desassociada, que não faz muito sentido. A perspectiva de uma parceria ou de uma atuação de longo prazo, quando não tem muita ligação com o core business, é muito menor. Então, fazer essa provocação, fomentar esse debate e entender que isso, sim, pode ser um diferencial competitivo. O desenvolvimento da comunicação transparente e direta com a população. E a população, não só os clientes, mas todos os stakeholders, de maneira geral, sejam a cadeia de fornecedores, sejam os seus próprios funcionários. Acho que o olfato que essa nova geração tem com relação a essas comunicações é muito apurado. Então, elas devem ser, sim, transparentes e diretas. Sem dúvida, a participação contundente na criação de uma sociedade mais justa e inclusiva, a satisfação profissional dos seus colaboradores, mas, e, por fim, acho que para mostrar a importância e a grandeza que este movimento tem ganhado ao longo dos anos, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados ao que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Só para mostrar a grandeza que esse tipo de ação tem ganhado no mundo, em 2015, a ONU lançou os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda derivada dos Objetivos do Milênio, que tiveram seu início lá nos anos 2000, que visam, até o ano de 2030, trabalhar em prol da construção do mundo melhor. E aqui tem essas 17 metas que as empresas, os governos, a sociedade civil organizada podem se engajar e começar a atuar de uma maneira conjunta. Então, aqui, fazendo uma breve consideração, este é um evento da maioria das empresas que tem uma atuação B2B, né, uma atuação industrial, e, por mais que não tenha um contato tão próximo ao consumidor final, por serem indústrias, tem, sim, um footprint muito importante, que é necessário entender qual é a responsabilização das empresas com relação a isso. O impacto gerado, seja localmente, ou seja, numa larga escala, considerando a cadeia de fornecedores. Então, um exercício que a gente tem feito nesse momento onde a gente busca parcerias é ajudar as empresas a identificarem quais são os principais ODS que elas impactam na sua atuação profissional e quais projetos, iniciativas, propostas podem ser executadas para melhorar, para, de fato, ganhar um fator competitivo. Dentro dessas metas, existem indicadores que são passíveis de serem medidos, comparados
e a nível global. Então, o que a gente está buscando aqui é, de fato, ter um denominador comum para falar sobre impacto a nível global, onde a gente consiga mensurar não só o impacto quantitativo dessas ações, mas também o impacto qualitativo. Porque, muitas vezes, a gente sabe que tem indicadores, a gente sabe que está atendendo uma série de pessoas, de atuação direta, mas, de fato, dentro de uma teoria de mudança, qual que é o impacto real que a gente está causando ali? Acho que esse pano de fundo ajuda a gente a ter esse acesso a essas informações. E tem, é claro, o lastro de uma organização, enfim, como a ONU, ajudando a colocar todos esses parceiros de uma maneira comum, de uma maneira comparável e passível de ser medida. Eu sei que parece, enfim, muitas informações e, às vezes, algumas informações novas, mas acho que, em suma, o que eu quero mostrar aqui é que, ao longo de muito tempo, o terceiro setor se constituiu por pessoas técnicas, né? Então, eram pessoas que tinham uma atuação realmente engajada, de atuação direta, só que o nível de profissionalização, em termos de gestão de negócio, nem sempre era tão grande, porque essas pessoas técnicas, às vezes, eram emancipadas a cargos de gestão. Mas sempre teve muito propósito. Ao passo que o setor privado, eu não preciso falar o quão profissionalizado é o setor privado, mas, às vezes, é carente de propósito. Então, a responsabilidade social corporativa tem, sim, como um benefício adjacente à sua atuação, esse intercâmbio de buscar o propósito presente no terceiro setor e, ao mesmo tempo, entregar o nível de profissionalização que o setor privado está tão acostumado. Acho que isso, sim, é um grande potencial de mudança de uma perspectiva social, ambiental, e acho que o setor privado ele não só tem a possibilidade, mas tem a responsabilidade de atuar em prol da construção do mundo melhor. E acho que o terceiro setor está aqui para se posicionar como parceiro estratégico, a fim de endereçar essa solução para a gente construir isso junto. Bom, em suma, de uma maneira muito breve, muito rápida, eu queria falar um pouco sobre isso. Não sei se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta a ser feita. Fique à vontade. Não? Bom, de qualquer forma, a Aldeias Infantis está com as portas abertas para receber vocês, para entender como a gente pode ser útil, como a gente pode trabalhar em conjunto. Aqui estão os meus contatos, e agradeço muito a oportunidade e o espaço cedido. Muito obrigado.